Olha, a partir de agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você é ciumento ou ciumenta? Você tem ciúmes? Porque esse é o tema da nossa entrevista agora com a neuropsicóloga Aparecida Tavares. Tudo bem, Aparecida? Seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia a todos. Um tema super interessante esse. O brasileiro é ciumento? Com certeza. Vamos ver aí nos índices, né? E os micos que se pagam aí pela internet. E, infelizmente, também os altos índices de violência em função desse ciúme patológico. Pois é, e o que é o ciúme? Como é que você define, como é que a psicologia define o ciúme? Tá. O ciúmes é uma expressão emocional daquilo que nós muitas vezes não sabemos lidar, né? Temos esse sentimento de posse, esse medo, essa insegurança de perder aquele que amamos, aqueles que estimamos, e o ciúmes acontece quando, por exemplo, lá na infância chega um novo bebê em casa. Você vai perceber que aquele maiorzinho vai ficar com aquele ciúminho. E o ciúmes, será que é significado de amor? De afeição? Acho que vale a pena a gente pensar quando o ciúmes, Jordevar, se torna um problema. Porque na nossa cultura brasileira se coloca que se eu tenho ciúmes é porque eu amo. Mas que amor é esse? Eu queria saber de você exatamente isso, porque às vezes a gente pensa, o ciúme é uma insegurança, o ciúme é essa questão do medo de perder ou outras coisas. Na verdade, ele é um conjunto dessas coisas? Eu acredito que seja uma cascata de coisas, não é? Dentre elas a gente vai ter aqueles que vão pensar que quem ama cuida e quem cuida, portanto, tem ciúmes, fica de olho, Não né? é bem assim? E não é bem assim. Por quê? Porque o ciúmes, ele fala muito mais de mim do que do outro. E por que essa questão, aí eu quero entrar nesse ponto que para mim é um dos maiores problemas, que é a questão da violência, né? Nós temos o feminicídio, então nem se fala, o Brasil sofre com isso, Goiás sofre, embora a gente tenha, por exemplo, um estado que investiu muito na segurança, mas o feminicídio ainda é um grande desafio. Por quê? Sim, porque é algo muito subjetivo. Infelizmente, os equipamentos, os aparelhos de segurança, eles não têm acesso muitas vezes a essa questão que é privada, né? Então, eu estou de repente num shopping, ou num barzinho, ou em algum local, e chega alguém ali e surpreende todo mundo que ali está, né? Por uma cena de ciúmes. E aí, se isso não for tratado, pode sim trazer sérios problemas, e um deles, Jordevar, são os homicídios. A gente fala sobre feminicídio, mas não podemos esquecer que as mulheres também estão agressivas, violentas. Eu queria falar dos dois lados, tanto de quem tem ciúme quanto quem sente, né? Por exemplo, se uma pessoa tiver um relacionamento e de repente ela pensa, mas a pessoa ela é muito ciumenta, o que ela deve fazer? Tá. Primeira coisa, sentar, conversar e também buscar ajuda para entender até que ponto você que está sendo submetido a essas cenas, isso está te fazendo bem. Quantos casos nós vamos perceber, Jordevar, e até pensando no feminicídio, por exemplo, que os sinais eles vão sendo dados. Só que a pessoa nunca acredita, a vítima nunca acredita que aquele autor, né, do feminicídio, da agressão, ele vai ser capaz. E nós vamos perceber aí, em Goiás, por exemplo, quantos casos que nós temos esse autor com uma tornozeleira e ele não está nem aí. Ele continua burlando as leis e principalmente as medidas protetivas. Você falou que aparecem sinais, né? Quais são esses sinais? Sim. Olhar no celular, fazer aquelas visitas no seu ambiente de trabalho, né, sem que você espere. Às vezes na sua saída ali, seja onde você estiver, você perceber, sendo observada, e aí vem aquela velha história, né? Não, eu estava só passando por aqui, né? Eu estava só com uma saudade de você. Então, muito cuidado com esses sintomas
que vão ferindo justamente a relação. Nós estamos falando especificamente, acabamos entrando, né, naquilo que a gente tem como modelo de ciúmes, que é o ciúmes amoroso, né, o ciúmes romântico. Mas a gente vai perceber que no ambiente de trabalho também a gente pode enfrentar, né, aquele ciúme mais amistoso, e ele acontece. Pois é, e agora vamos pegar a pessoa que tem ciúme. Como é que você define? Defino essa pessoa como alguém que ainda não se encontrou, né? Ela se percebe muito mais em função do outro. Então, eu vivo em função desse outro, e se esse outro é o ar que eu respiro, cuidado, né? Essa coisa de ser o ar que você respira significa que você não se conhece tão bem, que não se ama adequadamente, não está amando um amor saudável. É não criar uma dependência. Não criar uma dependência, não criar esse sentimento de posse, né? Como se o outro fosse propriedade sua, como se é uma relação tão simbiótica que os passos do outro são os meus passos, ou melhor, os passos do outro têm que ser os meus passos. E aí é uma grande cilada, né? Nas nossas relações com o outro. Bom, a gente está entrando muito nesse campo da violência, mas como é que você definiria para quem ama, cuida? Né? A gente tem essa frase que é uma frase muito carinhosa, né? Sim. Muitas vezes a gente entende que isso é uma frase de amor, né? Mas vamos pegar esse lado bom do ciúme. Tá. Quem ama, cuida e entende, né? Que quando a gente percebe ali no nosso ambiente qualquer ameaça, como que eu vou lidar com isso? Primeira coisa, né? Aquilo nos instiga a perceber que, olha, eu preciso cuidar melhor aqui, né? Nesse âmbito, se a minha esposa ou aquela pessoa que amo tanto, eu não estou elogiando tanto, não estou tendo as linguagens de amor, né? Foi me esfriando. Opa, talvez seja um momento, vem ali como uma pitadinha, né, de um tempero para essa relação. Esse ciúmes, ele é gostoso, né, porque ele nos faz entender que é preciso cuidar, é preciso estar atento, né, assim como nos primeiros contatos de amor que a gente se coloca para o outro, né, Jordevar, sempre ali galanteando e tudo, por que não permanecer assim? Quem ama, confia também. Confia. Por isso que o ciúmes, ele, volto a dizer, ele fala muito mais sobre mim do que o outro, né? E se no ambiente de trabalho, seja onde for, você perceba que está havendo ali, né, uma ameaça, é confiar em quem você está. E agora, se esse outro pisa na bola, como é que faz? Agora você, por exemplo, quando você está atendendo um paciente, que ele chega para você, eu não consigo controlar o meu ciúme, eu tenho desconfiança, a minha vida é difícil com esse ciúme. Ele até admite que é difícil ter o ciúme, mas ele não consegue controlar. Qual é a saída? Sim, aí nós vamos para as terapias, né, que hoje tem funcionado bastante, a terapia cognitivo-comportamental, terapia do esquema, onde a gente vai lidar com esses padrões, quais são as crenças, o que está por trás e como modelar o meu comportamento, porque o ciumento, a ciumenta tem um comportamento, e esse comportamento é um comportamento possessivo, né, onde ele vai tentar exercer o controle a todo custo. Nem que seja com aquelas famosas, quando se percebe que está perdendo o outro em função dos ciúmes, aquela famosa birra. Pois é, porque muitas vezes a gente encontra e a gente detecta situações de violência extrema, né, de pessoas que não têm um passado de violência, não têm antecedência criminal, mas chega nesse aspecto no ponto pior, que é exatamente tirar a vida do outro. Tá. Aí nós temos as distorções cognitivas, alguns aspectos também que envolvem, né, o nosso colega de psiquiatra, que vai nos ajudar bastante com o uso até de medicações para conter o quê? Essa ansiedade, por exemplo, de separação, medo de perder o outro, né? Essa posse, esse controle, como que eu lido com isso? Muitas vezes, não somente as técnicas cognitivas comportamentais, mas o uso de medicações também para sanar os sintomas, né, oriundos desse conjunto de sintomas que é o ciúmes. Quer dizer, a pessoa tem que cuidar dela. Tem que cuidar dela. Autoconhecimento, né?
autoconhecimento, se perceber aonde foi que se instalou. Você trouxe. Nossa, do nada. Será que foi realmente do nada? Você já foi ciumenta? Quem nunca foi, né? Você falou quem nunca foi, então você resolveu essa situação. Com certeza. De que forma? Ah, claro, né? Com o autoconhecimento, com o amadurecimento, o tempo passa e a gente vai descobrindo que é possível olhar para si, é possível se amar e é possível não mendigar amor, atenção. Que maravilha. Aparecida Tavares, neuropsicóloga, obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço. Fraterno abraço a todos. Um abraço para você. Vamos...